Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, se eu te dissesse que tudo, né, isso aqui, toda a sua vida, todos os acontecimentos, todas as histórias que você recebe, seu corpo, sua casa, o tempo, até suas memórias, podem não ser reais da forma como você pensa. Então, cada vez mais físicos, místicos, pesquisadores de diversas ciências, de diversos campos, né, do que a gente poderia dizer do conhecimento, concordam. Então, nós podemos estar vivendo uma simulação quântica. Né? Então, a gente recebe muito esse tipo de conceito em relação, principalmente nesse momento agora, que a gente tem vários conceitos da inteligência artificial, ou mesmo tipos de tecnologias novas, né, que não são novas, sendo cada vez mais divulgadas, ou mesmo, como, por exemplo, estão chegando no mercado. Então, mas isso não é apenas ficção científica, algo da minha cabeça, ou mesmo de alguém que está falando, né? Calma aí. É chamado para o despertar, né? Então, quando a gente pensa sobre realidade, a realidade tal como ele é, até o Leibniz no século XVIII, né? O Gottfried Leibniz, foi o último grão-mestre que trouxe, né, para a maçonaria, por exemplo, os verdadeiros conceitos da história da humanidade. O Leibniz falava que a percepção não é a realidade. E essa frase mudou minha vida a partir do momento que eu recebi, foi basicamente há 5 anos atrás, então 2020 mais ou menos, que até tem o livro Monadologia, as mônadas, que o Leibniz ele ensina dentro do livro. Ele coloca, inclusive o Leibniz, ele viveu, para quem gosta de mais conhecimento, né? O Leibniz viveu na mesma época do Isaac Newton, né? Provavelmente você conhece o Newton, então lei da inércia, as leis da física de Newton, né? O Newton na época dele não era famoso. Quem fez o Newton, tal como nós conhecemos, até a Apple, né, a marca Apple, que o Steve Jobs, né, e o Wozniak, né, também o sócio dele, criaram na época por causa da Apple. Então a maçã que cai no chão e o Newton tem a ideia da gravidade. Na verdade foi o Halley. A gente conhece o cometa Halley, já ouviu falar do Halley, né? Basicamente foi o Halley que foi um mecenas, um grande empresário da fama do Newton, e aí o Newton foi mais conhecido por causa disso. Se você quiser saber mais sobre isso, até eu te convido a assistir ao seriado Cosmos, que tem o original, que é do Carl Sagan, e tem também o novo que tá com o Tyson, né? Mas logicamente eu sempre falo assim, assista com um crivo crítico, né? Até para você não aceitar qualquer tipo de informação, porque tem muita coisa do sistema ali e muitas distorções em relação à verdadeira história da humanidade. Mas como eu sempre falo, tire suas próprias conclusões. Então, a realidade ela é uma informação codificada, se a gente pensar. A física quântica, por exemplo, mostra e mostrou, né, que a energia está em tudo, né? Em tudo é energia. Então, é um estado de probabilidade, até quando alguém observa. A partir do momento que tem um observador, essa realidade é distorcida. Se era uma realidade que era para ter ido do lado A, ela veio do lado B. Mas peraí, como assim? Era para ter uma tendência matemática para cá, mas foi para cá. Então qual que é a explicação? Então, ou seja, a realidade só aparece quando você está olhando. Então vamos pensar assim, você deseja uma transformação de vida, mais dinheiro, mais saúde, viagem, mais qualidade para a sua vida e dos seus filhos, um novo trabalho, uma nova perspectiva de carreira, às vezes até mesmo algo que é um sonho mesmo pessoal, talvez eu nem saiba qual que é o seu sonho agora, mas tudo na verdade tem a ver com como você está olhando para isso. Isso que chama de colapso da função de onda, né? Como se a gente já estivesse jogando um jogo, né? Um game, mas só carrega quando você foca. Então quando você foca a sua energia, as coisas acontecem. Então, quando a gente fala sobre a realidade simulação ou Matrix, até tem o filme Matrix de 1999, né? O primeiro. Eu sempre recomendo, eu sempre reassisto o filme, e toda vez que eu reassisto o filme Matrix, o primeiro de 99, sempre aprendo algo novo. É que nem um livro, por exemplo, eu gosto muito de ler Tolkien, né? Eu sou fascinado com a teoria de Tolkien, o mundo que ele criou, O Senhor dos Anéis, Hobbit, o Silmarillion, Contos Inacabados. Ele criou línguas, ele criou mundos, ele criou... Então, assim, essa perspectiva da criação, né, da cocriação no ambiente de Segunda Guerra Mundial, né, então o mundo em guerra, e criar isso. Né? Então, é legal quando você começa a entender, será que na verdade a gente está no mundo real? É uma Matrix, né, o filme Matrix? Então, o código, por exemplo, está por tudo quanto é lado, né? Então, o DNA, por exemplo, é como se fosse um software, né? Um cromossomo, genes,
A gente hoje fala muito da epigenética, então a capacidade que a gente tem de alterar as nossas células da perspectiva externa. Então a matemática, ela rege o universo, quando a gente pensa dessa perspectiva. O Leibniz e vários matemáticos, tem até um grande mentor meu que é o Robert Edgar Graham, dos Estados Unidos, ele traz isso muito, até mesmo sobre as pirâmides do Egito, sobre as construções, por exemplo, de Chichén Itzá na Península de Yucatán, que pertence ao México, ou mesmo no Peru, né? Então você vai ter ali nos Incas o mesmo tipo de construção, então posicionamento, que também vai ter de Orion ou mesmo de Sirius. Então você vai ver astrologia, né? Astronomia, então trazendo conhecimentos que têm a ver com engenharia, com a matemática, com a geometria. Se você gosta disso, nossa, é fascinante, porque tem tudo a ver, né? E as emoções, como elas são matemáticas, também mudam a matéria. Pensamentos criam padrões no campo. Então, você vê que a matrix mental, ela é algo interligado. É pensamento, é emoção, tem a ver com a matemática. Então, nossos pensamentos são matemáticos. Se eu penso positivo, logicamente que eu tenho mais tendências. É como se fossem probabilidades. Ah, Diego, tudo vai acontecer positivo? Não. Se eu penso negativo, vai acontecer coisa positiva? Vai. Mas a forma que você enxerga é diferente. Então, muitos ocultistas iniciados, por exemplo, eles já sabiam que a realidade é o quê? Maleável. A realidade pode mudar. E o segredo está na consciência dessa transformação que você tem que ter. Então, alguns sinais de que a gente vive numa simulação quântica, por exemplo. A gente tem o déjà vu. Pô, você já deve ter visto sentido um déjà vu, ou mesmo ter a consciência de um déjà vu. Nossa, parece que eu já estive aqui. Parece que eu já conheci aquela pessoa. Parece que eu já estive nesse restaurante. Mas, nossa, eu tô falando com essa pessoa, né? A gente se dá tão bem, né? Sincronicidades. Sincronicidades é como... Nossa, você pensou a mesma coisa que eu, né? A gente fala em inglês glitches na percepção. Então, nossa, faz todo sentido. A gente pode até chamar de intuição esses glitches, né? Como se fossem falhas. Então, repetições inexplicáveis. Nossa, parece que isso sempre acontece comigo. Ou mesmo você pode falar, nossa, mas por que os ricos sempre ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? Né? E aí, no caso, novamente, é uma frase, não necessariamente isso é real. Mas, logicamente, pensando na verdadeira transformação da realidade, ou mesmo da população mundial, sim. Mas tem vários indicadores, e aí a gente tem que entrar dentro da matrix mental, que não é o foco daqui desse podcast, mas a gente tem podcast falando sobre isso, que fazem sentido. Né? O mundo como fala, é constituído para a escassez. Isso é óbvio, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vive numa simulação quântica, sim, e isso são falhas nesse código. Então, assim, lembretes que algo maior está operando por trás, né? No caso desse plano, no caso desse código. Então, quando você começa a entender isso, começa, por exemplo, a questionar o que eu estou falando, né? Do mesmo jeito que eu questionei lá atrás, você começa a ver, pô, peraí, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que não está sendo feita, tem alguma coisa que, na verdade, a humanidade já poderia estar e não está. Então, você começa o quê? Cada vez mais entender isso, ou procurar conhecimentos sobre isso. Sente que tem algo errado nesse script, sabe? Dessa realidade. Peraí, não faz sentido, por que ainda é assim? Né? Talvez seja porque, existe algo que, na verdade, não existe ainda, por isso que, na verdade, você questiona. E como que pode usar você, né, agora que está me escutando, me ouvindo, me sentindo, pode usar isso a seu favor? Se a realidade é uma simulação, então você pode reprogramar, certo? Você pode reprogramar as coisas do jeito que você quer, não do jeito que as pessoas acham quem é, né? Achar é uma coisa, fazer é algo. Por exemplo, eu posso achar que, na verdade, que eu mereço um emprego melhor, mas se eu for um mau funcionário, não tem como. Né? Eu posso querer mais dinheiro, eu posso achar que eu posso ter mais dinheiro, mas, na verdade, será que eu vou saber administrar? Pesquisas científicas provam, quanto mais você dá dinheiro para uma pessoa, menos ela vai ter. É científico. Você olha casos de pessoas ganharem loteria, em prêmios de shows, em prêmios, na verdade, de programas televisivos no mundo todo. Né? Não é real, a pessoa não consegue manter aquele dinheiro. Ou mesmo atletas olímpicos, esportistas que ganham milhões, perdem tudo ao longo da vida. Né? Não sabem administrar. Além disso, mudar a sua frequência, suas crenças e intenção, é onde você muda o código que está rodando. Então, você começar a fazer isso ou a amadurecer esse tipo de conceito é o que vai fazer a grande diferença no longo prazo. Né? Além disso, a chave de tudo é entender que você é o jogador, mas também você é o programador. Então, você é a jogadora e você é a reprogramadora da sua vida. Então é como se você estivesse na frente de um computador, né? Você mesmo em terceira pessoa programando a sua realidade, mas ao mesmo tempo você está em primeira pessoa vivenciando aquele fato.
Por isso que hoje a gente fala tanto de inteligência artificial, que é um conceito que não é artificial, né? É algo que você já existe, porque hoje, na perspectiva da consciência, a gente já faz isso, né? As pessoas às vezes chamam de espírito, às vezes chamam de fantasma, às vezes chamam de perispírito, às vezes chamam de, por exemplo, alma. Cada um dá um conceito, mas quando você pensa, por exemplo, de você se enxergar, mestre espiritual, quando você pensa nisso de enxergar você na terceira pessoa, você está fazendo já isso. Não é algo que vai acontecer. Então a sua realidade é o como você lida com tudo isso dentro da sua percepção atual. Talvez o que eu estou falando não faça sentido. Talvez faça, certo? E aí quanto mais você amadurecer esses conceitos, mais você tende a chegar nos resultados que você deseja, metas, objetivos e assim por diante, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.